Papai, você sabia que a Terra é plana? Quem te disse isso, filho? Ah, pai, tô falando isso no YouTube. Tem vários canais sobre o assunto. Calma, você não pode sair por aí acreditando em tudo que ouve sem verificar antes se é verdade ou se tem base científica. Mas é exatamente isso que estamos fazendo. Estamos questionando tudo que nos foi ensinado na escola até hoje. Não tem nada errado em questionar as coisas, desde que você faça isso do jeito certo, meu filho. Me dê um exemplo de como você faz para questionar alguma coisa. Bom, esses dias eu vi um cara usando uma régua para medir uma foto que foi tirada do horizonte. E como ficou tudo retinho, daí eu acho que eles têm razão. A Terra é plana. Filho, não é assim que funciona. A Terra é muito grande para você perceber a curvatura só olhando para o horizonte. Para você ter uma ideia, você só percebe uma inclinação de 1 grau para cada 100 km de distância percorrida. A ideia é mais ou menos essa aqui. Se você olhar uma bola bem de perto, de muito perto, ela parecerá plana. À medida que você se afasta, verá que não é bem o que parece. Tá certo, mas como que a água do mar fica grudada numa bola giratória que fica se deslocando no meio do universo, no meio do nada? Filho, a massa da Terra é tão grande comparada à de água que está na sua superfície que a força da gravidade mantém tudo preso ao solo. Assim como a Terra, tudo que está em cima dela tem inércia e gira junto com ela. A inércia é a tendência que qualquer corpo tem de se manter em estado de repouso ou movimento, a menos que uma força externa atue sobre esse corpo. Na verdade, essa é a primeira lei de Newton. O universo ele é enorme e as coisas levaram muito tempo para se equilibrar. A Terra, hoje, ela tem uma rota e tem movimentos estáveis, mas nem sempre foi assim. Antes disso, ela colidiu com muitos objetos. A Lua, por exemplo, se você olhar as fotos dela, verá que ela está cheia de marcas de crateras de asteroides que colidiram contra ela. Ainda hoje a gente vê objetos caindo na atmosfera, atraídos pela gravidade, e eles se desintegram devido ao atrito com essa atmosfera. São os que eles chamam erroneamente de estrelas cadentes. Puxa, papai, que legal! Mas como que você explica que não existe nenhuma foto ou vídeo da Terra mostrando ela inteirinha e redonda? Claro que tem, filho. E não é de hoje. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, já fez muitas missões. Outros países do mundo já enviaram sondas para bem longe. A ISS, que é a International Space Station, ou Estação Espacial Internacional, já recebeu inclusive o único astronauta brasileiro a pisar lá, Marcos Pontes. Essa estação, ela manda imagem todos os dias da Terra, que pode ser acompanhada pelo próprio site da NASA. Como você diz que não tem? Pai, a NASA é uma farsa. É uma grande empresa de entretenimento cujo único objetivo é enganar as pessoas. Tipo no filme da Matrix. O Goiabinha me falou Quem isso. te falou isso, meu filho? Ah, pai, foi o Goiabinha, o filho do Goiabão, membro da igreja do pastor Abacaxi. Irmãos! Filho, deixa eu te explicar uma coisa. Isso que o Goiabinha falou pra você não faz o menor sentido. O nome disso é teoria da conspiração. Quando uma pessoa não consegue provar uma coisa ou não consegue desmentir algo que não gosta, mesmo que já seja uma coisa provada pela ciência ou pela lógica, essa pessoa, desesperada pelas suas próprias ideias, vai lá e inventa uma história qualquer para justificar suas mentiras e atacar o que as pessoas têm como verdade. Normalmente elas não conseguem provar o que inventam. Elas então distorcem fatos, produzem todo tipo de informação falsa, sem base científica, disseminando a desinformação baseada em farsas e mentiras. Às vezes eles são tão criativos que dá até para fazer um filme com as histórias que eles contam. Ah, tá bom, pai. Então me mostra aí uma foto real da Terra vista do espaço onde apareça a curvatura. Claro que tem, filho. Como que eu vou saber que essa foto é verdade e que não são montagens? Filho, eu te respondo essa com uma outra pergunta. Por que você acha que elas são falsas? Por que pai, você acha que porque elas não são hoje em dia reais? Dá pra fazer qualquer coisa usando o Photoshop. Até a Gretchen fica bonita.
Photoshop tem um convênio com a NASA? Convênio? O Goiabinha disse que o Photoshop é da NASA, que eles têm um convênio. Filho, isso que você acaba de me falar é mais um exemplo mentiroso, uma teoria da conspiração. O Photoshop é um programa da Adobe, que não tem nada a ver com a NASA. É a mesma produtora do Adobe Acrobat Reader, leitor de PDF, Adobe Illustrator, dentre outros softwares. Mas você não precisa falar só da Adobe, existem muitos outros softwares aí, por aí, espalhados pela internet. Inclusive softwares livres, como o GIMP, que fazem a mesma coisa que o Photoshop. Quem quiser fazer montagem, terá acesso a qualquer tipo de software para tal e não tem nada a ver com a NASA. Pois é, papai. Mas então, por que tá todo mundo falando que essas imagens são falsas? Filho, por quê? Todo mundo não. Aqueles que querem provar essa teoria de terra plana que estão inventando isso tudo. Vamos usar a lógica. Por que alguém gastaria milhões de dólares colocando satélites em órbita, arriscando a vida de pessoas, astronautas, gastando dinheiro, simplesmente para enganar as pessoas? Não sei. E mais, olha a nossa volta. Com o telescópio, podemos ver que todos os planetas ao nosso redor, as estrelas e outros astros, têm formato esférico. Por que só a Terra seria diferente? Pai, eu te confesso que eu não pensei sobre isso. Mas o Goiabinha disse que Deus fez a gente diferente de todos os demais, porque queria que a gente fosse especial. Para isso, somos protegidos por uma redoma transparente gigante que fica em cima da gente, que é o domo. Como se a gente fosse uma enorme pizza coberta por aquela parada que a gente vê os garçons usando naqueles filmes antigos. Nossa! Ele disse também que o mapa do Google Earth tá todo errado, que o mapa mundi também, pois nele as rotas dos aviões ficam totalmente malucas e sem sentido nenhum. O mapa certo é esse aqui, ó. Nossa! Que... Ao redor temos uma borda de gelo, como se fosse uma borda de catupiry infinita gelada. Tem um planetão que ninguém consegue passar. Logo, só existe o Polo Norte, não existe o Polo Sul. E também, na verdade, o Sul existe, ele é toda essa borda aqui. Mas não existe o continente da Antártida, pai. Quer dizer... Vamos por partes. Deixa eu ver esse mapa. Por esse mapa, a América do Sul é maior que a América do Norte. Estranho, isso não é verdade. E a África, que é maior que a América do Norte, está menor que a América do Sul. Vixe, que bolo. Pai, mas se você pegar o mapa mundi, ele também tem distorções. Por exemplo, a Groenlândia parece quase 2 vezes o tamanho original dela. Mas aí é que tá o problema. Quando usamos o mapa mundi, a gente sabe que aquilo é uma projeção. Ele também é conhecido como planisfério, certo? E ele vem distorcido, pois ele representa algo que é esférico num papel que é plano. Ele nada mais é que uma projeção. Mas se você me diz que a Terra é plana, e você projeta um plano sobre outro plano, no caso papel, isso não deveria gerar distorção nenhuma. Mesmo que você use esse sistema azimutal, quando você projeta um plano sobre outro, ele deve manter a proporção das coisas e não distorcer tudo. Sim, papai, faz sentido. Isso é usar a lógica, filho. Eu vou te mostrar umas coisas que seriam impossíveis de acontecer se a Terra fosse realmente plana, do jeito que esse goiabinha aí tá te falando. Por exemplo, por que a gente tem o dia e a noite? Por que a gente vê as fases da Lua? Óbvio, como a Terra é uma esfera e gira, ora esses astros estão ocultos, ora eles estão aparentes, ora o Sol está incidindo neles de um ângulo, ora eles estão incidindo de outro. Simples. Mas papai, o Goiabinha disse que é justamente o contrário, que nós estamos parados e quem gira é o Sol e a Lua. E os dois estão abaixo do domo. Tá, mas então, como ele não ilumina tudo ao mesmo tempo?
Se a Terra fosse plana, veríamos o Sol o tempo Não, todo. papai. O Goiabinha explicou que o Sol ele é muito menor do que o que dizem. Ele tem algo aí, uns 3 quilômetros de diâmetro. E ele está muito mais perto, a mais ou menos uns 6.000 quilômetros da gente. A gente tem dia e noite porque ele tem um foco. É como se fosse assim, um imenso farol de milho apontando seu foco para a Terra. E fica girando. Farol de milha girando? Ele fica no meio, assim, meio que de pendurado, assim, Tá. no domo, por uma cordinha, como se fosse assim, pra ele não cair. Como você me explica então as fases da Lua? Minguante, crescente, cheia. Ah, pai, o Sol gira e a Lua também gira, ué. Mas você me acabou de falar que o Sol é um farol de milha, filho, que tá apontando pra Terra. Como que a Lua pode ser iluminada? Se ele tá apontando pra Terra, como é que ele vai manter o foco nas duas coisas? Não, pai, mas aí que tá. A Lua, ela não precisa de luz. Ela já tem luz própria. Ela é feita com um material que é o mesmo material das estrelas. E, na verdade, ela é uma esfera quase plana. Gente, esse Goiabinha tá usando umas drogas muito pesadas. É sério, pai. O Goiabinha me mostrou tudo no YouTube. Filho, você sabe quanto que o papai paga no colégio que você estuda? Esse é o problema, pai? Dinheiro? Então, é dinheiro jogado fora. As escolas mentem pra gente. Tudo que eu e você aprendemos até hoje foi tudo uma grande mentira que os Illuminatis plantaram para manter a gente na ignorância e assim dominar Filho, o mundo. cuidado. Isso que você está me falando é mais uma teoria da conspiração. Vou te dar um exemplo bem simples do que é a ciência e você vai entender. Para uma coisa ser considerada ciência, verdade pela ciência, ela precisa ser provada. E para você provar, você basicamente precisa fazer 3 coisas: observar, medir e reproduzir. Como assim, papai? Vou te dar um exemplo: a gravidade. Ah, pai, me falaram que a gravidade é outra mentira. O certo é densidade. Não, filho, são 2 coisas diferentes. Eu vou te mostrar um exemplo que envolve as duas. Dependendo da densidade de um objeto, ele pode ou não flutuar. Esperamos intuitivamente que o bloco de madeira fique flutuando na água, enquanto o de alvenaria afunda. Apesar deles terem o mesmo peso, um flutua e o outro não. Por quê? Para entender isso, precisamos descrever as forças que estão atuando em cada um dos corpos individualmente. No caso do bloco de madeira, verificamos que após o bloco se estabilizar em flutuação, o marcador de volume do tanque indica 103 litros. A diferença, volume de fluido deslocado pelo bloco, é 103 menos 98, que é igual a 5 litros. Logo, foram necessários deslocar 5 litros do fluido para que o bloco estabilizasse em flutuação. Sabemos que a densidade da água é igual a 1 kg por litro. Logo, a massa de água deslocada após a inserção do bloco é de 5 kg. Isso não é uma coincidência. Na verdade, é uma condição necessária para o bloco flutuar. O deslocamento de fluido, 5 kg, irá provocar uma força do fluido sobre o objeto. Essa força irá anular o peso, mantendo o objeto flutuando. O nome desta força é empuxo. Logo, o empuxo pode ser calculado por E igual a V vezes ρ vezes G, onde V é o volume de fluido deslocado pela inserção do objeto. ρ é a densidade do fluido. G é a aceleração da gravidade. No caso do bloco de alvenaria,
O mesmo desloca 2,5 litros do fluido, o que gera 2,5 kg força ou 24,5 newtons de empuxo. Isso é insuficiente para mantê-lo flutuando, pois sua força-peso é 49 newtons. O mesmo irá afundar, acelerado por uma força resultante de 24,5 newtons, até tocar o fundo do tanque e parar. Isso é ciência porque podemos observar através de nossos próprios olhos, podemos medir, utilizando padrões conhecidos de grandezas como massa, peso, comprimento, densidade, etc. Podemos reproduzir o que outros já experimentaram antes através de experiências documentadas. Logo, a gravidade existe sim. E tem, claro, abordagens mais complexas, como por exemplo na teoria da relatividade. Mas, para objetos que estão aqui na Terra, que não se movimentam a velocidades tão altas quanto a da luz, toda essa teoria da gravitação universal e da mecânica newtoniana funciona muito bem e pode ser utilizada perfeitamente. Pai, que legal! Eu entendi. Mas tem umas coisas que a ciência explica de uma forma muito complicada. Vou dar um exemplo. Se você observar objetos grandes se afastando no mar, a grandes distâncias, como por exemplo um navio cargueiro, verá que ele irá sumir no horizonte. Mas pai, isso o pessoal da Terra plana explica também, inclusive sobre o pôr do sol. Ah, é? Como é que eles explicam isso? Perspectiva, pai, perspectiva. Um objeto que se afasta de você até sumir, pois atingiu o ponto de fuga, onde você não consegue mais enxergar. Isso até poderia ser verdade, mas se uma coisa acontecesse somente se o objeto, ele deveria ir diminuindo por inteiro até sumir, mas não é o caso que podemos observar aqui. Quando o objeto começa a sumir no horizonte, no nosso campo de visão, se utilizarmos uma lente como a de um binóculo ou telescópio, a gente consegue recuperar a visualização do objeto por inteiro, certo? Já no caso desses barcos, não importa, a quantidade de zoom que você coloque, sempre vai ficar faltando um pedaço dele, e por baixo, começa a sumir de baixo. Logo, isso não é perspectiva. Poxa, papai! Você é realmente inteligente! Sou obrigada a concordar com você desse jeito. Então, filho, a mesma coisa acontece com o Sol. Ele se põe no horizonte, pois à medida que a Terra gira, de oeste para leste, a curvatura da Terra vai ocultando o Sol, à medida que giramos. Tá, papai, mas como você disse que a ciência tem que observar, medir, reproduzir, dá pra fazer isso com o Sol? Dá pra calcular e medir a curvatura da Terra? Claro que sim, filho. Existiram alguns caras que já fizeram isso há muito tempo atrás. Existe um cara que viveu há cerca de 2.200 anos atrás que se chamava Eratóstenes. Ele conseguiu, através de observações e experimentos muito simples, basicamente observando a sombra de alguns objetos e medindo distâncias, ele calculou a curvatura da Terra usando apenas trigonometria e geometria básica. Ele achou um resultado que espantosamente quase coincide com o valor que conhecemos hoje, 40 mil quilômetros. Quer dizer que pra gente provar que a Terra é redonda não precisa nem sair da Terra? Pois é, nem precisa. É claro que ela não é uma esfera perfeita, ela tem relevo, morros, planícies, pequenos acidentes. E assim podemos comparar a superfície da Terra a uma, pele do goiabinha. Se olharmos de longe, ele parece bem lisinho, mas se aplicarmos um zoom... Poxa, papai, que legal! Só tem mais uma coisa. Será que Deus não vai ficar zangado comigo se eu não acreditar na Terra plana? O senhor acredita em Deus? Filho, é claro que ele Deus não vai ficar zangado com você. O papai acredita em Deus de uma maneira um pouco diferente do que ensinaram por aí. Antigamente, as pessoas escreviam as coisas, inclusive a Bíblia,
elas tinham muitas limitações em termos de conhecimento científico. Eles não tinham como contestar nada que era ensinado. Nem era muito seguro fazer isso. Você poderia morrer queimado numa fogueira por ordem da igreja, acusado de bruxaria. Assim, eles simplesmente acreditavam em algo e iam lá e escreviam. As coisas que eles não entendiam muito bem, bom, evitavam questionar. Você tem fé quando você acredita, sem questionar. Você entende quando você questionar algo e a resposta que se baseia em lógica te convence. Se você entendeu, não precisa buscar uma razão extra para acreditar, pois a explicação racional já te mostrou uma resposta. Óbvio que existem explicações erradas, mentiras, mas a ciência e o raciocínio lógico sempre acabam desmascarando, desmentindo. Apesar disso, desmentir ou provar algo contrário ao que você acreditava é o máximo que pode acontecer. Acho errado quando uma religião te diz que se você está fazendo algo ou deixando de fazer algo, que alguém vai te castigar e vai te mandar para o inferno. Isso é usar o medo para manter as pessoas mansas, calmas, disciplinadas, cegas. Eu acho que se Deus existe mesmo, ele é muito inteligente, é uma energia positiva que só faz o bem. Acho que ele nunca colocaria a gente para morar em uma pizza com borda de gelo coberta por um domo. Poxa, papai, que legal que foi conversar com você sobre tudo isso. Mas acho que eu perdi um amigo. O que você tá falando, filho? Ah, do Goiabinha. O senhor não vai me proibir de brincar com ele? Claro que não. Você pode brincar com ele, é só não dar muita atenção para as abobrinhas que ele fala. Tá bom, papai. Na real, eu acho que você devia ajudar ele a se informar melhor, viu, filho? Filtrar um pouco as coisas que ele vê no YouTube. Acho que sei o problema dele. Ele tem uns bichos de goiaba dentro da cabeça dele. Acho que eles estão comendo o cérebro dele por dentro e afetando a maneira como ele vê o mundo e pensa. Tá bom, filhão, se cuida. Obrigado, papai. Papai, eu te amo. Também te amo, filhão.